Olá, para você que assiste mais um vídeo, eu queria mostrar a Petrobras dessa vez, né? Eu nunca trouxe ela aqui. Queria mostrar o que eu estou enxergando nela, né? Possíveis movimentos futuros, enfim. O gráfico mensal fez esse movimento, né? Todas as médias apontadas para cima, certo? Tracei a retração de Fibo para ver até onde o gráfico poderia fazer uma contração, né, que é esse último fundo feito. Porém, o gráfico não teve força por enquanto para vir até aqui embaixo. Aqui ele fez um setup de 9,3 de compra, né, ó, respeitando o volume. O volume do candle de referência é maior que os de venda. A gente vê que o volume de venda está menor, né, mostrando que ninguém está muito afim de vender nesse momento. Aqui é o gráfico mensal, vamos descer para o gráfico semanal. O gráfico semanal ele já está sem tendência, né? Ele está aqui mais numa lateralização. Se a gente for observar, né? Ó, ele está andando de lado. O que a gente tem que esperar aqui ao respeito das médias, né? Aqui ele está no breakout. Ele está alternando entre a média de 21, né? Que é azul aqui, ó, fechou fora, fechou dentro, fechou fora, fechou dentro, aí fechou fora de novo, certo? O gráfico semanal, aqui ele fez um, 2, 3 de compra, um volume acima da média, né? Aqui, ó, a gente vê que ele está fazendo fundos ascendentes, ele não teve força para vir buscar esse fundo. Aí eu vou marcar essa máxima aqui, ó, vamos ficar observando essa máxima, vamos ver se ele, o que ele vai fazer aqui em cima, se ele vai romper essa máxima, ou se ele vai respeitar ela. Eu vou traçar os alvos aqui também dessa estrutura, né? Como vocês sabem, eu gosto de trabalhar muito com a quebra de estrutura para buscar os alvos. Então, nosso primeiro alvo é ali, ó, em 41,88 do semanal, se ele romper essa máxima, né? E ainda ele tem que passar por cima do topo histórico, certo? Mas, breve momento, eu vou apagar essa projeção de Fibo aqui. Quando ele se, quando e se isso ocorrer, né? Como eu sempre falo, a gente não sabe o que ele vai fazer. Se isso ocorrer o rompimento da máxima, eu trago projeções aqui para vocês desse alvo, dessa estrutura. Trago os alvos para vocês. Então a gente viu essa alternância entre as médias, viu esse 1, 2, 3, a gente está vendo que está fazendo topos ascendentes, o gráfico. Vamos descer para o diário. Aqui no diário aconteceu algo muito interessante, né? Depois ele tocar 200, ele só subiu. E olha o que aconteceu aqui. Eu marquei essa máxima aqui, né, para ficar de olho nela. Ele fez a quebra de estrutura, que eu gosto bastante de trabalhar com ela, né? Ele rompeu nesse candle aqui e confirmou o rompimento. Por que que eu digo que confirmou o rompimento? Porque 2 dias seguidos ele fechou acima dessa região, que era uma resistência do 37,83, certo? Então, já que isso ocorreu o rompimento da estrutura, da máxima, eu projeto os alvos. Vou projetar aqui agora para vocês. Tinha deixado marcado só para não me perder. Peguei o fundo, peguei o topo, fundo de novo, tá ali. Primeiro alvo em 39,83. Ele rompeu com volume acima da média, apesar de ter um paviozinho aqui, né, mostrando um pouco de resistência do preço, certo? E o que que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode trabalhar? Isso aqui
É bem parecido com o que ocorreu lá no Itaú, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Eu observei o primeiro movimento no semanal, né, o possível movimento de quebra de estrutura, que eu pensei, pô, será que ele vai romper essa máxima? Né? Temos algo ali em cima. Bom, interessante de observar. Quando eu desci para o diário, isso no caso do Itaú, eu vi que no diário ele já tinha rompido uma estrutura, uma máxima, mostrando esse possível movimento, né? Só que a gente tem alvos curtos aqui, alvos um pouco antes, né? Vou só projetar o do semanal aqui para a gente ficar de olho aqui, ó, para mostrar para vocês. Então, o que que eu fiz no Itaú? Eu vi o rompimento dessa estrutura, fiz a edição quando rompeu a estrutura, né? Falei assim, já que isso ocorreu, eu vou ficar no movimento, vou ficar carregando pela minha média de 9. Enquanto ele respeitar a minha média de 9, tá show. Eu não saio do movimento, né? Fiquei preocupado com o topo do semanal, porém eu pensei assim, quando o gráfico chegar lá, ele vai me dizer o que vai acontecer. Então vamos ficar de olho, né? Quando ele bater aqui, vamos ver o que que ele vai dizer pra gente, se ele vai querer romper, se não vai querer, enfim. Então a gente faz a adição aqui, fica de olho nas médias, enquanto ele não viu lá as médias, tá show, né? E a gente carrega, né? Se ele romper no semanal, ele tem chances de vir buscar o 41,88 aqui, né? Só que tudo bem. Então tem o topo histórico, tem o segundo alvo de FIBO aqui, que é bem preocupante, né? Que o gráfico sempre segura, enfim. E se ele respeitar toda essa análise, esse movimento, ó, daqui, né, que foi onde ele rompeu com o volume, né, que é isso que a gente quer, até o topo histórico, são 6% de movimento. Até o primeiro alvo do semanal, 8% esse movimento aqui. Então vamos ficar de olho. Isso aqui está bem interessante, bem possível de continuar. Ele voltou para cima da média, então tá bacana. A gente fica observando o que que ele vai fazer quando ele chegar aqui no topo, nesse topo do semanal. Vamos ver o que ele vai fazer referente às médias, se ele vai respeitar as médias. Então, se todas já estão apontadas para cima, é isso que a gente quer. Agora tem que carregar até o primeiro alvo aqui, do diário. Eu vou apagar o do semanal aqui para ficar mais limpo o gráfico. Então é isso. Então, por enquanto, da Petrobras, enquanto ele não rompe o topo histórico do semanal, né, aqui no 3908, a gente tem um alvo do diário. Temos o primeiro alvo aqui em 39,83 e o segundo alvo com confluência do topo histórico feito em 41,06. E agora é acompanhar. Ele rompeu, o movimento foi ativado nesse candle aqui, próximo candle confirmou. E Petrobras tem algo muito interessante nela, que normalmente quando ela rompe essas estruturas, ela ganha muita força assim e vai ter nos dias seguintes, ela vai abrindo meio com gap assim, sabe? Já abre com gap, já dá uma porrada para cima. Petrobras é bem louca de trabalhar com ela. É bem legal, inclusive, porque são bem voláteis, ela busca os alvos com muita rapidez, né? Às vezes, se você vacilar, você fica fora do movimento e não consegue nem acompanhar. Às vezes o gráfico já abre já no alvo, entendeu? Enfim, vamos observar a Petrobras, vamos ver o que ela vai fazer aqui durante esses dias, amanhã, né? O que tem de interessante aqui de momento é isso. Não conseguiu buscar topo, fez um 2 3 de compra, rompeu máxima. Aqui estão os alvos, a estrutura rompida da máxima rompida. Primeiro 39,83 é isso. É acompanhar agora e ver se respeita as médias.
Obrigado por assistir mais um vídeo.